E nesse vídeo você vai aprender a resolver essa questão por permutação simples. Se você está chegando agora no canal, meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e eu estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca FGV. Se você vai fazer concurso, que vai ser essa banca, e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor, beleza? Se inscreva no canal também para você aprender matemática resolvendo questões. Essa questão aqui, 16, ela foi retirada do cargo de assistente administrativo do concurso da Cefaz do Amazonas aplicado em 2022. Eu gostei bastante dessa questão, né? Essas questões da FGV, elas são bem trabalhadas, bem interessantes. Ela diz o seguinte: um grupo formado por 2 homens e 3 mulheres forma uma fila. Essa fila deverá começar por um homem ou terminar por um homem. O número de filas distintas possíveis veja só, vamos pensar o seguinte: se ele quer aquele número de fila que começa por um homem ou termina por um homem também, beleza? Então vamos fazer o seguinte: vamos primeiro calcular o total de filas possíveis e depois aí a gente verifica essas possibilidades. Só para você entenda, vamos lá. Como eu tenho aqui o total de pessoas, é o que? 2 homens mais 3 mulheres, ou seja, 2 mais 3, isso aqui dá um total de 5 pessoas. Veja que eu vou formar uma fila com essas pessoas. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa. No primeiro lugar, pode ser qualquer uma dessas 5, ou seja, 5 pessoas. No segunda posição, eu posso colocar qualquer uma das outras que não seja a que já está nessa posição aqui, ou seja, 4. E assim, na terceira posição, ou seja, 3, e na quarta posição, 2, e na última posição, 1. Correto? Então, você vê que isso daqui nada mais é do que 5 fatorial, ou seja, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se a gente multiplicar 3 vezes 2 dá 6, vezes 4 dá 24, 24 vezes 5 dá 120. Então você teria cuidado, já não marcaria a letra E. Por que não marcaria? Porque ele está especificando, ou seja, aqueles homens que começam, aquelas filas que começam por homem e também, ou na verdade, terminam por homem. Então você vai ter duas situações, aqui por exemplo, aqui ó, começam por homem, vou botar assim, começa por homem, e vou botar aqui, terminam também por homem. Vamos fazer essas situações. Novamente, 5 tracinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero que comece por homem, então vou ter duas possibilidades para começar, correto? Ora, pode ser um homem ou pode ser o outro. Ou seja, se eu vou escolher um desses dois para ficar na posição, me restam quantas pessoas? As 3 mulheres e um que não esteja nessa posição, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, se a gente multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, vezes 4 dá 24, vezes 2 dá 48, correto? Então, aqui 48. Agora eu vou fazer aquelas filas que terminam por homem, ou seja, novamente 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu quero que termine por homem, ou seja, duas possibilidades. Pode ser um homem ou pode ser o outro. Me restam quantas pessoas? 3 mulheres e aquele que não tiver na última posição, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Novamente, isso vai dar 48. Se a gente somar isso aqui no total, veja que isso daqui dá 96. Cuidado para não marcar essa letra E. Por quê? Veja que aqui nessa primeira posição não sobrou um homem, então esse homem ele também pode estar aqui terminando. Essas 48 pode terminar, né? Pode ter possibilidades que terminam com homem também. Ou seja, começou por homem e terminou por homem, correto? E aqui, ó, nessa segunda possibilidade de terminar com o homem, a gente não pegou o homem e colocou na última posição, então o homem que sobrou, que não foi na última posição, ele pode começar aqui. Então você percebe que a gente está contando duas vezes os que começam e terminam por homem, ou seja, na primeira possibilidade começam por homem, aí vão existir possibilidades com começar e terminar, e na segunda também, vou botar aqui até primeira e segunda situação, correto? Então a gente tem que tirar aquilo que está contado duas vezes, ou seja, começam por homens e terminam por homens, certo? Então,
eu vou fazer exatamente isso. Eu quero que comece agora, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que comece por homem e eu quero que termine por homem. Eu quero exatamente isso. Ou seja, para começar por homem, eu tenho duas possibilidades. Ou um homem ou outro. Só que agora eu quero que termine. Se eu já tenho um homem que começa, eu vou colocar o outro que termina. Sobrou o quê? As 3 mulheres, ou seja, 3 para essa primeira possibilidade. Se eu já coloquei um aqui, sobra 2 e aqui sobra 1. Quando a gente multiplicar essas possibilidades, ó, 1 vezes 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, vezes 2 dá 12 possibilidades. Então, isso aqui são aquela quantidade que está se repetindo, né, 2 vezes nesse 96. Então, basta agora a gente fazer o quê? Pegar 96 e retirar 12. Então, 6 menos 2 dá 4, 9 menos 1 dá 8. Então, existe o quê? 84 filhas que começam por homem ou terminam por homem. Assim a gente marca a letra C, o nosso gabarito. Certo? Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço e vejo no próximo vídeo.